Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço coxinha. Então, eu vou usar leite, caldo de frango, vou usar manteiga, farinha de trigo, batata, sal e caldo de frango. Então, numa panela eu vou colocar 1 litro do caldo do frango. Esse caldo foi o que eu cozinhei o peito de frango para fazer o recheio. Então, eu vou colocar um caldo de galinha, vou deixar ferver até dissolver bem o caldo. Aí, depois de dissolver bem, eu vou acrescentar 500 ml de leite. Vou colocar também 3 colheres de manteiga e 800 gramas de batata. Essa batata eu só cozinhei e amassei. Depois de ferver e misturar bem, eu coloco uma colherinha de sal, misturo um pouquinho. Aí eu desligo o fogo e eu vou peneirar a farinha de trigo. Aqui eu coloquei 700 gramas de farinha de trigo. Então, depois de peneirar tudo, eu vou ligar o fogo de novo e eu vou misturar bem, sem parar, para cozinhar bem a farinha de trigo. Então, depois de uns 5 minutos, ela fica assim, ó, nessa consistência. Tá perfeito. Aí, agora eu coloquei um pouquinho de trigo numa bacia e eu vou colocar toda a massa. E eu vou deixar a massa esfriar um pouquinho. Aí, depois de esfriar um pouco, coloco um pouco de trigo na bancada e eu vou sovar um pouco a massa. Ela ainda tá um pouco quente. Aí, depois de sovar, ela fica assim, ó. Ela fica super macia, bem fácil de modelar. Então, eu gosto de pesar. Geralmente eu faço com 25 gramas de massa. Hoje eu vou fazer com 40 gramas. Então, é super simples. Eu pego um pouquinho de massa, eu abro ela. Ah, eu gosto de usar cream cheese também. Então, eu gosto de pegar esse daí, eu deixo no freezer. Depois eu corto em pedacinhos assim, ó. Aí fica mais fácil. Então, eu abro um pouquinho a massa, coloco um pouquinho de recheio. Coloco um pedacinho de cream cheese e coloco mais um pouquinho de recheio. Aí eu vou fechando as pontinhas até formar uma trouxinha. Aí depois eu só modelo ela para ficar no formato da coxinha. E ela fica assim, ó. Eu vou fazer mais uma para vocês verem. O recheio, eu vou fazer um outro vídeo, se vocês quiserem, como eu faço recheio, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo. Então, se vocês quiserem, me avise que daí eu vou fazer um vídeo só com recheio. Então, eu coloquei o recheio ali, vou fazer uma trouxinha e só modelar. Aí ela fica assim. Com essa massa, eu também faço bolinha de queijo. Então, eu peso 20 gramas de massa e coloco queijo. Gosto de usar esse queijo, eu comprei ele lá no Mega. Então, é a mesma coisa, abro um pouquinho da massa, coloco o queijo. Só fechar as pontinhas e modelar. Daí ele fica assim, ó. Aí já terminei tudo, agora eu vou empanar para vocês verem. Então, para empanar, super simples, eu uso água e farinha de rosca. Se você preferir, pode ser farinha panko ou a que você gostar. Então, eu só passo na água, na farinha. E eu vou colocando nas formas assim. Aí, depois de empanar tudo, eu coloco no freezer assim. Aí, eu deixo até o dia seguinte e depois eu tiro e coloco no saquinho zip e deixo dentro do freezer. Aí, elas ficam assim. Então, eu vou fritar para vocês verem. Depois de frito, fica assim. Vou cortar para vocês verem como fica por dentro. Ó, a coxinha fica assim, ó. E a bolinha de queijo assim. Eu gosto da massa assim, que ela derrete na boca, ela fica bem molinha. Mas se você preferir a coxinha mais durinha, você pode colocar mais farinha de trigo ou diminuir a quantidade de batata. Mas esse jeito fica perfeito. Eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau!